Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 86 do capítulo 18 do volume 2 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Halliday, nona edição. Essa questão é do capítulo sobre temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. A questão 86 diz o seguinte: uma vidraça tem 20 cm por 30 cm a 10 graus Celsius. De quanto aumenta a área da vidraça quando a temperatura aumenta para 40 graus Celsius, supondo que ela pode se expandir livremente? Essa questão envolve conceitos de dilatação térmica superficial e o que é que ela pede é para calcular o aumento da área, né? Então a questão está pedindo para calcular a variação da área. Então a gente vai estar calculando a variação da área, calculando a diferença da área depois da dilatação e da área antes da variação de temperatura, tá certo? Então vamos inicialmente estar esquematizando aqui o problema, né? Então para a temperatura de 10 graus Celsius, a questão menciona a base e a altura dessa vidraça como representado aqui. Então a 10 graus Celsius eu vou estar rotulando esse comprimento da base e o comprimento da altura como LB0 e LH0, respectivamente, dado pela questão como 20 e 30 centímetros. Então, como a questão menciona, vai ter um aumento de temperatura, né? Então, quando se passa para a temperatura de 40 graus Celsius, as novas dimensões LB e LH são maiores do que LB0 e LH0, tá certo? E nós, como eu acabei de mencionar, a variação de temperatura vai levar à variação das dimensões, né? Então, estudamos isso dentro do contexto do tópico de dilatação térmica, né? Expansão térmica, e aqui é uma questão que envolve esse conceito. E, calculando inicialmente a área inicial e final, elas são dadas pela base vezes a altura, né? Base vezes a altura inicial, isso é a área inicial, e base vezes a altura final para a área final. Então, a área inicial é LH0 vezes LB0 e a área final é a F é igual a LH vezes LB. Onde esses comprimentos, os comprimentos finais LH e LB, podem ser escritos através da relação com a variação de temperatura, né, que vimos nas videoaulas conteúdo, e elas são dadas como é igual a comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa delta T, sendo alfa o coeficiente de dilatação linear no caso do vidro comum, né? Porque a gente está estudando esse aumento da área da vidraça. E o comprimento LB é, de forma análoga, dada por LB0, que multiplica 1 mais alfa delta T. Os dois delta T's, a mesma variação de temperatura, né, por ambos os lados do mesmo objeto, e o objeto por inteiro da vidraça tem homogêneo, isotrópico, então tem o mesmo alfa, ok? E a variação da área, né, como eu mencionei, vai ser a área final menos a área inicial, como aqui dado. Então, se a gente utilizar as equações 1 e 2, nós encontramos que, substituindo a primeira equação 1, então a área final é o produto do LH por LB menos a área inicial LH0, LB0. Pronto. Agora sim, substituiremos as duas equações rotuladas pelo número 2 na equação de número 3. Então, substituindo, o que nós encontramos é que ΔA vai ser, então, está aqui o LH, o LB está aqui, e o LH0 e o LB0 foram dados na questão. Então, veja que eu estou escrevendo em termos de a expressão por inteira, em termos dos dados da questão, que foi o LH0 e o LB0. Então, colocando em evidência o LH0 e LB0, abrindo inicialmente os termos, né, fazendo os produtos desse com esse por esse e desse por esse, nós vamos encontrar 4 termos que estão aqui, esse e esse, e o quinto eu apenas repeti, tá certo? Então, facilmente nota-se que esse termo vai se cancelar com esse, e podemos colocar LH0, LB0 em evidência.
né? Porque tem aqui e tem aqui. Então vamos lá fazer isso agora. Então, colocando em evidência, vai ter um termo que é proporcional a ΔT e um outro termo que é proporcional a ΔT ao quadrado. Como em geral nós fazemos, né, tomando, basta olhar pela equação de número 2, que toda essa teoria empírica sobre a dilatação térmica, sempre tomamos apenas termos lineares na variação de temperatura, né? Então, da mesma forma aqui, nós vamos descartar o termo quadrático em ΔT, né? Então, a nossa resposta vai ter um erro proporcional a ΔT ao quadrado. Então, desprezando os termos de ordem ΔT, nós então vamos desprezar esse termo. Então, o nosso ΔA, né, a variação de área, vai ser apenas 2 vezes LH0, LB0, alfa ΔT. Como aqui expresso, dado pela equação de número 4. Então, agora, bem tranquilo, vamos só substituir o valor de LH0 e LB0, 30 e 20. O alfa do vidro comum é 9 vezes elevado a menos 6 por grau Celsius. E o ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso é 40 menos 10, que vai dar 30. Então, vamos lá. Escrever o que eu acabei de mencionar. Substituindo os valores dados na questão e de acordo com a tabela 18.2 do livro texto, que dá o valor do alfa, né, do vidro comum, que eu acabei de dizer, nós vamos ter aqui, né, substituindo os valores. Então, agora é bem tranquilo, é só fazer o produto e isso vai resultar numa variação de área de 0,324 centímetros quadrados. Então, notem que é uma questão bastante simples, que envolve o conceito de dilatação térmica superficial. E no desenvolvimento, nós desprezamos termos de ordem ΔT ao quadrado. Então, essa resposta aqui, ela é uma resposta aproximada, porque desprezamos termos de ΔT ao quadrado. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.